A paz do Senhor para todos do grupo. Meu nome é Marta Amaral, congrego na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, em Brasília, Distrito Federal. E é um prazer estar iniciando aqui com vocês, né, nessas mensagens. E eu dou graças a Deus pelo convite que me foi feito. Desde já agradeço o pastor Flaviano Negreiros. Que Deus abençoe toda a equipe e cada ouvinte, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui com vocês em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 33. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Graças a Deus, aleluia. Queridos, a palavra do Senhor aqui está nos mostrando quando determinada mulher, né, por nome Dorcas, era uma serva de Deus, era uma mulher fiel, era uma mulher bondosa e que gostava de ajudar o próximo. A Bíblia nos mostra que ela havia adoecido e após aquela doença ela chegou a falecer. E mandaram que fosse chamar Pedro, que viesse sem demora. E Pedro, chegando ali, as viúvas que haviam sido ajudadas por Dorcas, começou a mostrar a Pedro todos aqueles vestidos que ela havia feito para elas. Ou seja, Dorcas é que as mantinha vestidas, aquecidas. Então ela se preocupava com o próximo, ela ajudava aquelas mulheres ali que eram viúvas. Ela era zelosa de boas obras. E ela se preocupava realmente com o bem-estar daquelas viúvas. Agora aquelas viúvas estavam se sentindo mais uma vez desamparadas. Primeira vez desamparadas pelos maridos que haviam morrido. E agora desamparadas porque aquela que davam a elas do que vestir estava morta. E elas estavam entristecidas, chorosas e buscando, né, a solução para o problema delas. Elas estavam ali constrangendo Pedro que viesse a orar, a interceder por elas. Nós sabemos, amados, que a palavra do Senhor nos orienta a cuidar das viúvas, a ter um certo cuidado com as viúvas, porque as viúvas realmente são pessoas desprotegidas por não ter marido. E elas precisavam realmente serem assistidas, né, pela igreja. E Dorcas, ela observava isso aí com zelo. E ela fazia com amor.
Tanto que aquelas viúvas se apegaram a Dorcas, se apegaram a ela de tal forma que estavam agora chorando a sua falta. E Pedro, ao chegar ali, vendo aquelas mulheres ali testificarem da bondade de Dorcas, nos chama muito a atenção, queridos, que nós, a nossa obra, aquilo que nós fizermos, nós fazemos enquanto nós temos vida. Depois que nós morremos, acabou. Nós nos tornamos inertes. Mas nós devemos viver de tal forma como Dorcas viveu. Quero falar principalmente para as mulheres, para as irmãs, que nós não somos pessoas que podemos dizer que estamos tão atarefadas com o dia a dia, com os afazeres da casa, muitas ainda trabalham fora, que não temos condições de ajudar o nosso próximo. Nós devemos achar, sim, um tempo para ter boas ações, para ajudar com a ação social. Nós precisamos tirar um tempo para servir o nosso próximo. Mas eu trabalho fora, eu tenho muitos afazeres, tenho filhos pequenos, mas aquele que serve ao Senhor de bom grado, ele sempre tira um tempinho, ele sempre reserva um período para ajudar o seu próximo, porque isto é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter boas obras. Inclusive, a palavra do Senhor fala que a fé sem obra ela é morta. Temos fé e devemos agir em cima da nossa fé. Nós devemos saber administrar o nosso tempo. Devemos saber separar um tempo para cada tipo de afazeres nossos. Devemos ter o nosso tempo, que é o devocional, que deve ser diariamente com Deus. Nada neste mundo pode impedir este período que nós devemos tirar a sós com Deus, para meditar na sua palavra, para orar e também para ajudar, ser útil na obra do Senhor. Muitas vezes passamos dias, semanas, sem fazer uma boa ação. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala que nós devemos ajudar os necessitados, os pobres, os órfãos, as viúvas. Sempre nós deparamos com alguém, isso diariamente, com alguém que está necessitando de uma ajuda. E nós podemos sim fazer muito além do que nós já fazemos. Nós podemos expandir o Evangelho ajudando aqueles que estão necessitando. Até o período que nós tiramos para orar pelo outro, pelo nosso próximo, pelos enfermos, nós estamos sim entrando com a ação em cima da nossa fé. Todos nós podemos fazer o bem. E a palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, ele peca. Talvez você não está podendo ir servir um café para alguém, um morador de rua. Não está podendo ali, tendo tempo para separar uma roupa e doar para alguém que está precisando. Mas você pode tirar um tempo e orar pelos enfermos. Orar para aqueles que estão necessitados. Irmãos, são várias as formas que nós temos de poder ajudar o nosso próximo. Fazer uma visita ao hospital. Tantos estão hospitalizados que não recebem visitas. E que estão carentes de oração, de um sorriso nosso,
São várias as áreas na igreja em que nós podemos ser contribuintes. Talvez até um remédio que nós temos em casa e que não usamos porque o médico trocou, nós podemos contribuir com aquele remédio que está na nossa casa, para alguém que está precisando. Roupas que não estamos mais usando, serve para aquecer alguém nas noites frias, em tempo de frio. E Dorcas, ela era uma pessoa ativa na obra social. Ela sabia ajudar o próximo. Ela fazia com amor, com dedicação. Vamos perceber, não era apenas uma viúva que ela ajudava, mas várias. Ela dedicava o seu tempo à obra social da igreja. Ela era uma mulher que tinha um convívio social na comunidade e ela agradava as pessoas. Ela fazia o bem sem esperar retorno. Muitas vezes alguém gosta de ajudar aquele que depois pode esperar algo em troca. Mas fazer o bem que agrada realmente o nosso Senhor Jesus é fazer o bem sem esperar o retorno. É ajudar alguém que nós sabemos que não tem condições de nos retribuir. Este é o verdadeiro amor. Este é o verdadeiro evangelho. É ajudar as viúvas, os pobres, os órfãos, em suas necessidades. E aquela mulher observava isso com zelo e fazia com amor e com dedicação. Mas Dorcas adoece e agora está morta. E aquelas viúvas começam a chorar, porque elas sabiam que sem Dorcas acabou a fonte que supria as necessidades delas. Elas agora, mais uma vez, estariam desamparadas. E quando Pedro é chamado, chega naquele lar, vê aquela cena, eu creio que comoveu o coração dele, porque Pedro, como cristão fiel, ele sabia que as viúvas precisavam ser amparadas. Eles sabiam que Dorcas realmente iria fazer uma grande falta. E ele precisava fazer algo. E aquela mulher chorando, aquebrantaram o coração de Pedro. Pedro entra no quarto, aonde estava colocado o corpo de Dorcas, e fez com que aquelas mulheres saíssem dali. Amados, amadas, talvez aquelas mulheres agora choravam, cada uma tentando buscar na outra solução para os seus problemas, e também chorando a dor da perda de sua grande amiga, porque Dorcas era amiga delas. Dorcas, ela era uma mulher temente a Deus. Então elas choravam não apenas pela falta que Dorcas iria fazer para mantê-las aquecidas, vestidas, mas também por uma grande amiga que acabara de falecer. Quando Pedro chega, ele é comovido pelo choro daquelas mulheres.
mulheres viúvas, e que ele bem sabia o zelo que o Senhor requeria para com elas. Ele pede para elas saírem e ele entra no quarto aonde aquela mulher havia sido colocada, sem vida. Agora Pedro está ali só, ele, Deus e a mulher. Aleluia! Ele se coloca de joelho. Olha, a palavra de Deus não fala exatamente qual foi a oração de Pedro. Nós não conhecemos qual foi a oração de Pedro. A palavra de Deus menciona que Pedro, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor por aquela mulher que estava morta. E a palavra do Senhor não nos mostra aqui qual foi a sua oração no versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todas. Vejam, queridos, queridas, amados, amadas. Não eram poucas as viúvas que estavam chorando a perda da sua grande amiga, da sua mantenedora. Mas elas eram várias. Então, elas choravam e mostravam para Pedro as vestes, as roupas que elas haviam ganhado. E Pedro simplesmente, quando as faz sair, ele se põe de joelho e volta para o corpo, dizendo: levanta-te. Qual foi a oração de Pedro? Eu acredito que Pedro falou para o Senhor a falta que Dorcas estava fazendo para aquelas mulheres. Talvez ele trouxe à memória o zelo que o Senhor tinha para com as viúvas. E agora, mais uma vez, aquelas mulheres desamparadas. Queridos, Dorcas viveu de tal forma que as obras dela, em vida, continuaram falando depois de morta. Olha que tremendo. Será que nós vivemos de tal forma que depois que nós morrermos, as nossas obras continuarão testemunhando em nosso favor? As obras de Dorcas falavam tão alto, a ponto de fazer com que aquelas mulheres chorassem. E eu acredito que Pedro, em sua oração, usou esta situação e expôs diante do Senhor. Deus, lembra-te de como Dorcas viveu. Lembra-te de como ela cuidava dessas viúvas. Agora ouve, elas estão chorando. Aquelas que o Senhor pediu que cuidássemos delas, elas estão chorando a perda de Dorcas. Eu creio que Pedro trouxe diante do Senhor aquela necessidade das viúvas. E por isso, ele orava. E ele clamava ao Senhor. Dorcas, ó Deus, ela precisa continuar vivendo. As boas obras de Dorcas estão fazendo falta. Olha a tristeza dessas viúvas. Olha como elas estão clamando, como elas estão chorando. Dorcas precisa voltar à vida. Essas viúvas precisam de Dorcas viva
e saudável. Aleluia. Devolva, Senhor, a vida a esta mulher. Permita que ela continue vivendo, que ela continue te servindo e que ela continue amparando essas pessoas necessitadas. E Pedro ali orava de joelhos, e ele, terminando a sua oração, ele vira para Dorcas e fala: levanta-te. De imediatamente a vida voltou àquele corpo, o fôlego de vida voltou ali naquele corpo, Dorcas voltou a viver, ela se levantou, Pedro estendendo a mão para ela, ela levantou. Queridos, a obra de Deus é perfeita. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele age no impossível. Talvez vocês estejam nesta hora chorando, porque o seu recurso acabou. Talvez a sua fonte de renda, o seu emprego, talvez você foi despedida do emprego, e agora olha para um lado, olha para o outro, choroso, chorosa, querendo saber: e agora? O que eu vou fazer? Talvez vocês, mulheres, perderam o esposo, são viúvas e estão procurando recursos e não sabem de onde ele virá. Nós precisamos ter convicção de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O nosso Deus é Deus que abre e fecha as portas. Ele é o Deus que levanta e abate. Ele é o Deus que dá vida e tira a vida. Ele é o Deus que faz a ferida e que sara a ferida. Ele abre e fecha portas. E a palavra de Deus fala em Eclesiastes que há um tempo determinado para cada tipo de coisa. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar. Aleluia. Irmãos, tem um tempo da bonança e tem um tempo da escassez. Mas o importante em todos esses tempos é termos Jesus na nossa vida, tanto na bonança quanto na escassez, na vida ou na morte. Quando a porta se abre ou quando a porta se fecha, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza. Nós devemos ter certeza de que o Senhor está presente, e quando o Senhor está presente, tudo vai bem. Aquilo que era para a morte, Jesus transforma em vida. Aquilo que era para ser luto, Jesus torna um motivo de festa. Pedro entra naquele quarto e faz a oração. Eu acredito que aquelas mulheres estavam do lado de fora, tristes e talvez orando juntamente, enquanto Pedro estava lá, a sós, com Deus e aquela mulher. De repente, a porta do quarto se abre. Aleluia! E Pedro sai, com Dorcas viva, andando e apresentando-a para as viúvas, trazendo de volta o recurso das viúvas, trazendo de volta a amiga das viúvas. Aleluia! Muitas vezes você acha que a sua causa está perdida.
Muitas vezes você está cansado de chorar, buscando uma solução. Você acha que é o fim, que tudo acabou. Eu te desafio, apresente mais uma vez a sua causa diante de Deus. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que ouve o aflito, necessitado. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E Deus está agora aí com você. Creia nesta hora. Jesus está contigo. Ele está olhando a sua necessidade. E Ele quer te ajudar. Você crê? Ele quer responder a sua oração. Para isso você tem que crer. Você tem que colocar a sua fé em ação. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo é possível àquele que crê. Então você deve se aproximar de Jesus, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Queridos, todos aqueles que aproximam de Deus, crendo que Ele existe, Ele tem uma recompensa. Eu sei que você crê que Ele existe, por isso você está ouvindo este áudio na esperança de receber algo de Deus. E nesta hora o nosso Deus está com a atenção voltada para ti. Ele está contemplando a tua necessidade e Ele tem uma bênção especial para você nesta hora. Tudo que você tem que fazer é crer. Tenha fé que o Senhor está ouvindo a sua prece. Ele ouviu o choro daquelas viúvas. Ele ouviu a oração de Pedro. E Dorcas foi ressuscitada. Aleluia! Agora eu creio que Dorcas voltou à vida com a sua força renovada. E se ela já fazia, agora ela queria fazer mais. Porque assim aquele que recebe um toque da mão bendita do Deus Altíssimo, a sua força é renovada, a sua fé é renovada, e agora ele tem motivo para fazer o dobro do que ele fazia antes. E é isso, amados. Deus quer operar na sua vida, na minha vida, de uma forma tal que a nossa força seja renovada, o nosso ânimo seja renovado, e nós viemos a agir de forma tal como nunca agimos. É isso que Deus espera de mim e de você. Não importa qual seja a sua necessidade, o que você está passando, creia que Jesus é contigo e que Ele está agora com a atenção dele voltada para você, voltada para a sua necessidade, para o seu lar, para a sua família. E que Ele está já agindo em seu favor. Eu te convido nesta hora a orarmos juntos, confiando que o Senhor está te ouvindo e que Ele está assistindo a sua necessidade e que Ele está pronto para te ajudar. Ah, mas irmã, eu tenho sofrido há tanto tempo que eu tenho orado a esse respeito, já há tanto tempo que eu tenho colocado diante do Senhor esta necessidade, mas eu te desafio mais uma vez, coloque nas mãos do Senhor. Nós devemos orar sem esmorecer. Nós devemos bater até que a porta seja aberta. Nós devemos pedir até que recebamos.
Continua pedindo, continua batendo. A sua hora vai chegar. A hora da vitória, até essa hora já foi determinada por Deus. Creia em nome de Jesus. Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Aquilo que você pensa que não tem mais jeito, eu te convido, mais uma vez, exercita a sua fé e coloca agora nas mãos do Deus Altíssimo. Ele está aí juntinho de você. Você não está só. Ele está contigo. Para te abençoar, para te ajudar, para te fortalecer, para te dar um novo ânimo e uma nova esperança. Em nome de Jesus. Oremos. Pai eterno, Deus de bondade, em nome de Jesus Cristo, toma cada necessidade em tuas mãos. Visita cada uma dessas irmãs que estão nesta hora ouvindo este áudio. Essas mulheres guerreiras, essas mulheres, ó Pai, que têm colocado diante de Ti as suas necessidades. Toma cada irmão, Senhor, que está ao alcance da minha voz nesta hora. Conheça a necessidade de cada um deles, dos jovens, das crianças, dos anciãos. São várias as necessidades, ó Pai. Necessidades de cura física, mental, espiritual. Necessidades de portas abertas. Deus, o Senhor é o mesmo que atua em todas as áreas. Para o Senhor não há impossível. Para o Senhor não há nada pequeno nem grande. O Senhor vê todas as coisas das mesmas formas. O Senhor é Deus do impossível. E é confiando, ó Pai, no poder miraculoso do Senhor é que nós te clamamos nesta hora. Venha, intervenha, ó Pai, na necessidade de cada uma dessas vidas. Estenda a mão sagrada do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Traga cura, traga libertação, traga refrigério, traga bonança, traga alegria, traga paz. Visita esses lares, ó Pai, que estão sendo perturbados, sem paz. Visita esses casais que estão em conflito, planejando já o divórcio, coisa que o Senhor detesta. Entra no meio deles e apazigua. Entra no meio desses casais e traga, Senhor, o renovo que eles estão precisando. Em nome de Jesus, renova as alianças. Levanta os caídos, fortaleça os fracos. Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão sendo diagnosticadas com uma enfermidade que para a medicina dificilmente tem cura, ou quem sabe até foram desenganadas pela medicina. O Senhor não desengana ninguém. O Senhor tem cura para todos. O Senhor trouxe Dorcas à vida de volta e saudável. Inaugura todas as enfermidades. O Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Não tem impossível para ti. E tudo é possível ao que crê. E nós cremos nesta hora, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que agindo o Senhor ninguém impede. Em nome de Jesus, eu te clamo em favor de cada uma dessas vidas. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, supra as necessidades delas, para a tua glória, para o teu louvor e para o bem de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Amados, fiquem com Deus na paz do Senhor.